homem é incoerência e paixão, labareda esquiva que se apaga nas cinzas, mas o espírito é a centelha oculta que nunca se apaga e reacenderá a chama quantas vezes forem necessárias, para que a serenidade, a coerência e o amor o resgatem. Nós estamos aqui em Avaré, os amigos do Herculano, filhos, sobrinhas, para relembrarmos aquele irmão tão querido. O Zequita, como era chamado na família, nasceu em 1914. Com a nossa convivência, a diferença de idade, eu achava que ele era meu pai. Depois de muito tempo, eu sentia como se ele fosse meu tio. E sempre que falo no Herculano, eu me comovo. 1914. Neste ano, nasceu Herculano no Largo São João, em Avaré. Na Casa Verde Esperança, o choro da criança foi mais um grito de fé. Veio em setembro, em plena primavera. Nasceu poeta. Apenas 9 anos, Herculano escrevia sua primeira poesia. O brinquedo esquecido ao acaso, olhar perdido, procurando juntar os fragmentos de lembranças surgidas de um passado que voltavam em seu pensamento, constantes, latejantes, vivas. Lembranças, talvez, de outras vidas. Não é fácil falar do Herculano, poeta e escritor, destacado filósofo, professor, hábil jornalista, fiel e corajoso defensor da causa espírita. Esta é uma fita que vai ficar para o futuro. Eu nunca pensei que tivesse a oportunidade de falar para o futuro. Acho que é uma pretensão muito grande. Mas, em todo caso, como você está abrindo essa porta, eu vou falar para o futuro, né? Acredito que esta gente do futuro será tão superior a nós. Terá tantas possibilidades maiores diante dela, que esta gente do futuro dispensaria qualquer palavra de estímulo de nossa parte. Eu quero apenas saudar, nesses elementos do futuro, nesses homens maravilhosos de amanhã, nessas criaturas que irão povoar não só o nosso país, o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, mas que irão povoar todos os países do mundo. Quero saudar neles a aurora do novo mundo que está raiando na Terra. E quem sabe, Regine, se nós teremos a esperança de estar também presente nessa humanidade nova.
Ao mesmo tempo em que se aprofundava no estudo de O Livro dos Espíritos, passou Herculano Pires a assistir sessões mediúnicas em casa de seu amigo Dalício de Oliveira Bolé. Ciro Milton de Abreu, humilde funcionário na estação ferroviária de Siqueira César, era o médium principal. Então, tudo isso ocorreu nessa casa, nessa sala, nesse ambiente. Isso em 1935, mais ou menos, 36. Herculano, dizia Kardec, é ainda um grande desconhecido. Nós podemos dizer, Herculano ainda é um grande desconhecido. O desafio da Terra leva os homens aos sonhos e aos delírios. E apesar de todas as condenações da sociedade acomodada e estática, o Quixote avança impávido, transfigurado pelo amor na conquista do seu ideal. O homem, as gerações humanas morrem no tempo, mas o espírito não. O tempo é o campo de batalha em que os vencidos tombam para ressuscitar. Herculano tinha pensamento próprio, tinha luz própria. O Herculano, a luz dele é tão própria, ele tinha tanta segurança e tanta coragem em expor o pensamento dele, que ele analisava os diversos pensamentos e os fundia no seu. Você não tem textos de Herculano apressados, de afogadilho, que você pudesse pegar e dizer assim, peraí, isso aqui ele não revisou o próprio pensamento. A liberdade de se determinar a si próprio confere ao homem o poder de criar. Ele cria o seu próprio mundo, as suas formas de vida, o seu destino. A princípio, o faz de maneira quase inconsciente, como a criança que se queima na chama da vela por querer pegá-la. Ele conseguia fazer a fusão das partes com tudo. Este talvez seja o ponto essencial, na minha visão, do trabalho de Herculano Pires. Eu evito de falar muito meu pai porque eu entro num clima de comoção que impede a razão. Mas o pai, Herculano Pires, o indivíduo magnífico que encontrava tempo para os filhos, o homem que nos levava a tomar milkshake numa leiteria do centro de São Paulo, que nos levava ao Teatro Municipal ver peças infantis, que preparava eventos culturais, que preparava os filhos trabalhando também a timidez, importante isso. Ele organizava teatrinhos, eventos onde todos, cada um apresentava alguma coisa, que realizava o evangelho do lar. Não esquecia das nossas necessidades espirituais. E um marido maravilhoso, que namorava a esposa já com 4 filhos, os 2 de manhã caminhando de mãos dadas até o ônibus. E Herculano entrava no ônibus e jogava beijo para Virgínia. E Virgínia dava tchau. Como ela usava uma trança às vezes, Assunção diz que lembra aquela moça bonita, a mãe foi muito linda, jogando beijo para o marido.
E Assunção diz que nunca viu um casal que se tratava com tanto amor. Interessante que todos os vizinhos da época, ou quase todos, se tornaram espírita. Assunção, Assunta, Dona Elvira, aqueles que se aproximavam de Herculano começavam a respeitar o espiritismo e, em geral, se tornavam espíritas. Eu acho interessante que Herculano entendia o espiritismo como um projeto cultural, de impacto na sociedade. Não é uma seita para ficar parte da sociedade, fechada nos guetos dos centros espíritas, mas é um projeto cultural para dialogar com o mundo, se afirmar no mundo, influenciar a sociedade sem necessidade de catequizar a sociedade. O Herculano não era um mero defensor da doutrina. Ele era um defensor do homem, do ser humano. E a doutrina era aquele potencial que ele via no tempo dele e por muito tempo à frente, que melhor compreendia o ser humano. Então, essa visão dele pode ser compreendida quando ele discute a questão do ser existencial de Sartre, em que ele opõe ao ser existencial o ser interexistencial do espiritismo. O ser interexistencial é diferente do ser multiexistencial. O multiexistencial é aquele que tem muitas vidas. O interexistencial é aquele que vive uma vida em dois planos, em relação de comunicação. É numa relação de dupla influência, de mão dupla. Espíritos invisíveis se relacionando com espíritos no corpo, numa existência, e fazendo disso uma situação comum de experiências múltiplas. Herculano foi um homem muito dedicado, esforçado, não era alguém que contasse, digamos, com privilégios, enfim. Era alguém que tinha que batalhar muito pelas coisas, já se formou em filosofia, apesar da sua vasta cultura verde muito antes, na sua atuação como cronista parlamentar, como jornalista, mas se forma efetivamente em filosofia já depois dos 40 anos de idade. E para quê? Assenhoreando-se desse conhecimento para colocar o espiritismo em primeiro plano. Ele era um grande poeta e a sua poesia tinha essa marca da espiritualidade. Ele tinha uma verve muito exaltada, muito entusiástica, né? E dentro dessa verve poética, ele também transbordou uma espiritualidade à moda espírita, que também é uma coisa inédita, porque o que nós temos, em geral, de poesia dentro do espiritismo são poesias mediúnicas, mas não poetas espíritas que façam uma poesia inspirada no próprio espiritismo, com essa, como uma palavra que ele gostava de usar, com a mundivivência espírita. Ele conheceu Eugênio Quadros, que era deputado lá na Câmara, e Eugênio até ia nos visitar às vezes. E quando Eugênio foi presidente, foi eleito presidente, o Herculano estava lecionando em Araraquara. Ele tinha feito contrato com a Faculdade de Filosofia lá e foi ajudar a organizar a faculdade. Lá ele ficou 4 anos lecionando. Mas no meio disso, não lembro qual foi o ano, eu sei que um dia eu estou distraída lá em casa, tocou o telefone, era querendo falar com Herculano. E que Eugênio queria que Herculano fosse representante da Casa Civil
aqui em São Paulo, representante do presidente da República. Quando foi à tarde, Herculano veio porque ele tinha sido chamado. Aí ainda nós conversamos e combinamos que ele não ia aceitar, que ele não era político e de forma alguma ele ia aceitar isso. Estávamos certos que ele não ia aceitar. E as crianças estavam na sala vendo televisão. Aí a minha filha mais velha chamou: pai, vem ouvir. Já estavam dando notícias que ele tinha aceito a ser o representante da Casa Civil aqui em São Paulo, o representante do presidente da República. O Jânio não aceitou a recusa, que ele escolheu porque ele não era político. Ele estava comissionado na presidência, era ordenado de professor da faculdade. Dinheiro nenhum da presidência da República. E às vezes ainda tinha que pegar do nosso ordenado para comprar café, se faltava café lá na secretaria e nós ríamos demais. Aí é que eu vi como é incrível a humanidade. As pessoas que vinham me visitar, as pessoas que mandavam flores, deputado. Não mudou em nada a nossa vida. Em nada. Nunca fui a uma reunião, numa festa, não mudou em nada. E a vida não mudou e ele ficou lá os 7 meses atendendo tudo. E quando ele deixou, o Jânio renunciou, e o Dante ainda telefonou dizendo: dona Virgínia, a senhora viu que o Jânio renunciou? Eu falei: graças a Deus. Mas parece incrível, né? Tudo isso que aconteceu na nossa vida. Dizia Herculano Pires, na carta que endereçou ao sindicato no dia seguinte ao assassinato de Vlado Herzog: como ex-presidente do nosso sindicato e companheiro de tantas lutas da classe, quero manifestar-lhe a minha admiração e o meu respeito pela firmeza e dignidade profissional e humana com que age a atual diretoria no momento desastroso que atravessamos. A brutalidade dos fatos encontra, pelo menos, a barreira dos que lutam pela preservação dos direitos humanos e da intangibilidade moral da pátria. Acima de todas as ideologias e posições políticas ou conflitos sociais, o nosso sindicato preserva, com lucidez e equilíbrio admiráveis, a tradição humanista e, por isso mesmo, democrática da nossa formação cultural. Esse documento, evidentemente, foi um dos que nos encorajaram a prosseguir na denúncia que fazíamos do assassinato do nosso companheiro Vladimir Herzog. Parece coincidência, eu creio que não é, que eu tenha dito aqui antes de iniciarmos a gravação que o Herculano Pires se colocava acima de religião, de ideologias políticas, etc. Aliás, é isso que ele diz na carta. Bom, ele foi, eu creio, antes de tudo, um jornalista ético, coisa que cada vez é mais raro hoje na nossa imprensa. Eu conheci o Herculano Pires na redação dos Diários Associados, onde eu trabalhei na revista O Cruzeiro, que era no mesmo prédio da 7 de Abril. São pessoas que, antes de tudo, tinham o traço do amor pelo próximo. Isso era, para mim, fundamental, porque essa é a ideologia, vamos dizer assim, que me norteia. A formação do ser moral, como Kardec acentuou, só é possível nas sociedades livres e orientadas pela razão e o sentimento em equilíbrio. Sem o desenvolvimento da afetividade, temos apenas a razão fria e esquemática, que é o cadáver da razão.
O pai tinha uma característica, ele era paciente com a ignorância, só se indignava com a hipocrisia. Quando o indivíduo tinha capacidade de dar mais e jogava, manipulava as palavras, aí ele virava um leão, ficava indignado. Mas ele trabalhou no Clube dos Jornalistas Espíritas por mais de 20 anos, com um pequeno grupo. Alguns faziam perguntas de uma simplicidade absoluta. O pai nunca perdeu a paciência, entendia, explicava, compreendia. Um dia, um amigo que estava do lado, o seu Fernando, um português querido, perdeu a paciência quando um senhor lá que estava ouvindo a conversa perguntou o que era karma. E o pai explicou com muita propriedade que era o produto das várias encarnações. E o senhor disse, essa palavra é eficiente, o senhor que havia feito a pergunta, porque quando aparece um espírito difícil, eu digo, karma, irmão, karma, e ele fica karma. O seu Fernando quase teve um ataque. O pai contornou, sorriu e fez como se ninguém houvesse dito alguma impropriedade. Conquistando pelo conhecimento progressivo o saber espírita, integramo-nos na realidade multidimensional da era cósmica. Não pensamos mais em termos geocêntricos, organocêntricos ou antropocêntricos, e por isso mesmo não vivemos mais apegados a temores e superstições. Nós tivemos a alegria de conhecer Herculano junto com Chico Xavier. Então, o que eu sinto de Herculano é não tê-lo explorado mais quando o conheci, porque era meu começo de doutrina. E eu ia sempre à casa de Herculano, mas ia junto com Chico Xavier. Eram aquelas noites memoráveis. E talvez eu não tenha aproveitado aqueles diálogos tanto quanto deveria. Mas eu via que eram dois apóstolos que se reuniam buscando se alimentar um com o outro para que a obra continuasse tão pura e tão digna quanto Kardec a escreveu. Eu queria lembrar a existência no meio católico também de psicografia, do fenômeno psicográfico. As edições paulinas aqui de São Paulo, há questão de uns 5 anos mais ou menos, publicaram um livro muito curioso, chama-se O Manuscrito do Purgatório. É um livro recebido na Espanha, num convento da Espanha, por uma freira. E ela recebeu o livro através do espírito de outra freira que havia morrido no próprio convento. Um trabalho, evidentemente, de psicografia católica. Esse livro foi traduzido para o português pelo padre Júlio Maria, tão conhecido principalmente pela sua atuação na revista Ave Maria. E saiu publicado aqui em São Paulo com todas as autorizações eclesiásticas, tendo vindo também da Espanha com essas autorizações. Mas acrescento o seguinte, as próprias edições paulinas anunciaram que outros livros da mesma natureza seriam publicados por ela. O espírito de amor pede para mencionarmos, diante do nosso caro escritor e entrevistador, que levantou o problema com tanta distinção e com tanto carinho, que nós não podemos esquecer um problema muito importante em nossa vida cristã, é que o livro é mesmo um instrumento de cultura extraordinário e que é, vamos dizer, um instrumento que está entre este mundo e o outro mundo. É tão importante que o primeiro livro que veio para a humanidade, vamos dizer, é um livro do mundo espiritual, um livro de pedra, que foi os 10 Mandamentos. Psicografia de Moisés.
pessoa altamente ilustrada, que tinha um discurso articulado espetacular, mas ilustrados e com um discurso articulado temos muitas pessoas. Muitas pessoas, não são poucas. Agora, são poucas as que levam isso ao nível do engajamento, ao nível das consequências. Herculano capitaneia isso. Ele leva até o nível das consequências. Olha, o que sabemos tem que ser posto em prática. Então, se a doutrina é uma proposta de racionalidade, de inteireza, de proposta, enfim, intercultural, então nós temos que levar isso a fins. Se temos instituições que nas suas propostas exorbitam isso ou nem chegam perto disso, isso tem que ser falado, tem que ser comentado. Muita gente, na época, achava que era um preciosismo de Herculano, como se ele fosse um purista e tivesse se excedendo na defesa de Kardec, né? Acontece que essa questão do rustanguismo ela é bastante atual, não em função do Rustang em si, mas da interpretação que o Rustang propôs. Discípulos do Rustang, depois da morte de Kardec, tomaram conta da Revista Espírita e da instituição de Kardec, influenciando o nascimento do Espiritismo no Brasil. Hoje, com acesso aos registros históricos de época, nós podemos fazer isso como uma denúncia grave, né? Então, a defesa do Herculano, que na época poderia parecer estranha, hoje é extremamente pertinente, né? Eu acredito que não é uma defesa de espíritas, é uma defesa histórica. Longe de nós questionar o direito até de Herculano dessas propostas existirem. Também longe de nós a ideia de censurá-las. Não se trata disso. Mas apresentá-las à conta de doutrina espírita, sim, há um grande equívoco. Então, nessa medida, nesse viés, toda a razão, professor Herculano Pires, para se levantar contrariamente, demonstrando o verbo e a carne está aí como uma grande obra, um testemunho libelo das incoerências dessa doutrina em relação à proposta kardeciana. A deturpação que ocorreu com o Espiritismo não é um caso brasileiro. É um caso que já começou a ocorrer com Kardec ainda vivo, nos seus últimos anos, e os grupos que, depois de Kardec, deram continuidade, né, à divulgação do Espiritismo na França, já o divulgaram deturpado. Então, a Revista Espírita de 59, de 58 a 69, é a fonte para o entendimento das teses propostas por Kardec. E a Revista Espírita, depois desse ano, culminando com os anos de 81, 82, 83, quando o Espiritismo foi completamente deturpado, são fontes históricas também dessa deturpação. E nós temos aqui no Brasil, então, o Herculano Pires como pioneiro na retomada por sua dedicação, estudo e compreensão do Espiritismo nos seus moldes originais. Jamais, repito, censura, não somos favoráveis a nenhum tipo de index, librorum, proibitório, nada disso. Temos que ler de tudo, sobretudo se temos tempo e temos dinheiro, né? Mas se não temos e estamos interessados em espiritismo, Kardec é a fonte. Então, outra grande virtude das obras do professor Herculano Pires, em que pese ao fato de nos iniciar em dimensões importantíssimas da cultura de uma forma geral, mas reportar-se a importância de o iniciante começar por Kardec. E depois aprofundar isto, dizia ele, nas páginas de ouro da Revista Espírita. Precisamos mergulhar nesse tesouro de experiências, de critério que Kardec nos deixou. Ali está a história do Espiritismo meticulosamente vivida na carne do próprio codificador. Biograficamente, inclusive, temos tiradas da vida pessoal de Kardec ali nas linhas da revista. É o testemunho histórico mais importante que existe do surgimento e do desenvolvimento da própria doutrina espírita e do grande critério de Kardec, do seu rigor, da sua forma de trabalhar em diversas circunstâncias, é a Revista Espírita.
diversas obras de Herculano, de fatos que ocorreram na época que ele viveu, podem parecer que são fatos de época, que são livros envelhecidos, que tratam de fatos que hoje já não têm importância. E é um grande equívoco, porque esse trabalho precursor, ele é absolutamente atual, porque cada um desses problemas que o Herculano enfrentou no movimento espírita daquela época, hoje estão representados por dezenas de outros. Se tinha um médium mistificando naquela época, hoje tem dezenas de médiums. Se tinha uma publicação de um livro equivocado, hoje tem dezenas de livros equivocados. Se na época tinham pessoas explorando palestras, explorando médiums, hoje isso está espalhado pelo Brasil inteiro. Eu até, devido à circunstância estar da forma como está, já não me sinto mais tão desconfortável me dizer kardecista, já que espiritismo está cabendo para tudo, né? Então eu já digo logo que sou kardecista, que é para entender o recorte conceitual, embora eu entenda que seja um equívoco histórico em boa medida, né? Então a obra de Kardec é a pedra de toque que podemos usar para aferir a legitimidade ou não das pedras aparentemente preciosas que os garimpeiros de novidades nos querem vender. O toque de humor do nosso Herculano sempre presente. Se não confiamos nela, na obra de Kardec, que está pautada na sua experiência e na sabedoria do Espírito da Verdade, diz Herculano sem menor dúvida, né? É melhor abandonarmos o Espiritismo. Então, Herculano, é o que eu digo, a questão do engajamento leva Herculano a algo que alguns considerariam extremo. Eu acho coerência. Eu acho que se você não aceita bem o Espiritismo, não lhe assenta bem, também ninguém é obrigado a ficar preso no Espiritismo se não lhe satisfaz. Não há demérito nenhum nisso, a própria doutrina deixa o ser humano livre para as suas experiências, para as suas expectativas. Então, alguém estará errado por preferir o catolicismo, preferir o evangelismo, preferir o esoterismo, a teosofia? Absolutamente. Agora, espiritismo ou doutrina espírita em Kardec. Então, o que fazem as pessoas? Adaptam o espiritismo às suas conveniências, aos seus agrados e o desfiguram. Com isso, Herculano não podia, e com toda a razão. Hoje, não é censura que vai resolver a questão. Que ideias ele usou para poder demonstrar o centro do equívoco das mistificações? Então, a gente não combate mistificação, a gente identifica a mistificação. E a melhor forma de se identificar é compreender o Espiritismo em sua profundidade, que é a proposta central de Herculano. Porque havia no Herculano uma preocupação com as gerações futuras de espíritas, e nessa medida eu sou muito grato a ele, porque me localizo no tempo e no espaço com uma geração futura ao Herculano, aqui muito beneficiada, pelo menos aqueles que entraram em contato com sua obra, pelo seu trabalho. Porque nos avisa para dificuldades. Em vez de perdermos tempo, muitas vezes, identificando dificuldades, já estamos avisados por alguém que veio antes e que demonstra, isso é uma atitude de amor. As pessoas interpretam mal como alguma coisa nociva. Não, Senhor, isto é amor, isto é carinho pela sucessão, porque vem as próximas gerações, ao invés de elas perderem tempo com determinados obstáculos, elas já aplicam suas forças e suas investigações em campos que estão demandando aí, incursões que ainda não foram feitas. O presente se esvai a cada minuto que passa. O futuro é a realidade em que mergulhamos dia a dia. O que fizermos para os outros nos será devolvido por outros, e devolvido com juros. No limiar do amanhã, um programa desafio. Uma hora na busca da verdade. Gravação dos estúdios da Rádio Mulher, São Paulo, Brasil. Todas as semanas, neste dia e neste horário. Transmissão da Rádio Mulher 730 kHz, São Paulo. Professor, vimos por meio desta trazer-lhe os nossos parabéns. O destaque do programa era a repercussão que teve e o volume de pessoas que iam, o que talvez até o diretor da rádio não imaginou.
fui testemunha de muito sucesso nos programas que ele fazia, principalmente quando tinha a frequência do auditório da rádio, e com perguntas interessantes por parte de algumas pessoas presentes. E ele sempre com aquela paciência, com aquela simpatia, com aquela até elegância, porque eu achava ele um homem elegante. Eu gostaria de ressaltar aqui uma qualidade muito mais profundamente ética e moral do Dr. Herculano Pires. Ele nunca fez nada dos ensinamentos que ele passava para as pessoas com um fito comercial. Nunca. Ele tinha um ideal de poder ajudar as pessoas e até recuperar muitas pessoas que se diziam desenganadas pela vida, desesperadas, desencantadas. Uma palavrinha, uns 10, 15 minutinhos que você ficava com o Dr. Herculano, a sua visão de vida era completamente diferente. E que atualmente eu não encontrei em mais ninguém. Ele passou a atuar na área de educação, junto com Pedro de Camargo Vinícius e outros educadores da sua época. E como departamento de educação da USE e também juntamente com os grandes idealistas educadores aqui do estado de São Paulo, é que fundaram o Instituto Espírita de Educação. E junto com o Instituto Espírita de Educação, mais para frente foi fundado, creio eu, que é o primeiro ou um dos primeiros, né? Eu poderia dizer uma das primeiras escolas espíritas que nós tivemos aqui, pelo menos no estado de São Paulo. Porque ele próprio que criou o termo pedagogia espírita. A pedagogia espírita é um projeto brasileiro que nasce lá com a proposta de Eurípides Bassanufo no início do século XX, com a primeira experiência prática. Houve várias pessoas que desenvolveram essas experiências práticas, como Anália Franco, como Ney Lobo, mas quem primeiro teorizou a pedagogia espírita foi Herculano Pires, criando inclusive o termo pedagogia espírita. Aliás, ao criar esse termo, ele enfrentou uma enorme resistência no movimento espírita, que não entendia, não aceitava, não considerava que fosse pertinente falar-se de uma pedagogia espírita. Mas ele não só criou o termo, como teorizou a respeito, deu uma contribuição interessante, lançando a revista Educação Espírita, né? É interessante ver que essa trilha que Herculano desbravou de maneira tão inédita, original e com tanto sacrifício, hoje é muito mais aceita, encontra maior aceitação, maior receptividade dentro do próprio movimento espírita e fora também. Ao lançar a revista Educação Espírita, ele lança várias ideias a respeito de uma proposta da pedagogia espírita, no ponto de vista teórico, aproveitando esse termo que ele tinha criado no seu diálogo com o existencialismo, de que todos nós somos seres interexistentes e, portanto, a criança também é um ser interexistente. Então, a nova abordagem que a pedagogia espírita propõe é encarar a criança como um ser encarnado, como um ser interexistente, que é algo inédito na história da educação. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha essa visão, essa proposta, mas não era uma proposta fechada de doutrinação do espiritismo na pedagogia espírita. Ele propunha que, dentro de uma escola, se fizesse aulas de ciências da religião e não de doutrinação de uma determinada vertente, nem mesmo a espírita. A proposta da pedagogia espírita é muito mais ampla, e Herculano falava isso, que seria no sentido de influenciar a sociedade com uma nova proposta pedagógica e que deve servir para todos, independente se são espíritas ou não.
Completando a primeira rodada da noite, Chico, aí está o seu amigo Herculano Pires com a sua pergunta. Meu caro Chico, eu queria perguntar a você sobre o seguinte. Na imensidade da sua obra psicográfica e também na profundeza dessa obra, você tem uma curiosa série de romances que geralmente chamamos de série dos romances romanos de Chico Xavier. São romances que se passam na Roma Antiga, há 2 milênios, 50 anos depois, Ave Cristo, e até mesmo Paulo e Estevão, que, segundo me parece, é a obra-prima da sua mediunidade no campo da ficção literária, embora eu saiba que os espíritos não têm a intenção de fazer ficção literária, e sim de transmitir às criaturas humanas uma mensagem através das suas próprias experiências de vida. Mas eu queria saber o seguinte: para escrever estes romances, em que figuram não somente as genes romanas, não somente as situações geográficas da Roma Antiga, as questões políticas, os problemas imperiais, você consultou que livros e que bibliotecas? Sinceramente, não consultei livro algum. Quando eu anunciei o desejo de receber romances, o espírito de Emmanuel então me explicou: para que você receba romances, você precisa ter a mente em estado de profunda serenidade. Então, se você quiser se comprometer a nos oferecer um clima mental adequado, de paciência e de calma, escreveremos por você algumas de nossas memórias. Eu acompanhei a psicografia, como acompanho também as nossas novelas da TV, com muito interesse, com muito carinho e torcendo por determinados personagens, mas eu lia o que a mão escrevia. Eu vivia muito mais o romance ao recebê-lo do que ao ler o que eu escrevia ou reler. Posso complementar essa pergunta? Por favor. Eu gostaria que você esclarecesse bem o seguinte, então, Chico. Você tinha uma visão, assim, cinematográfica do enredo. Você estava vendo o desenrolar do romance sem saber bem como, de que maneira. Mas não tinha consciência do que escrevia. Não tinha consciência do que escrevia e nem da continuidade dos assuntos, porque muitos personagens que me eram simpáticos e que eu não desejava que sofressem, passaram a sofrer contra a minha vontade. Muito obrigado. Os livros que Herculano escreveu não foram só para a sua época. Ele era capaz de compreender as partes, ele era capaz de isolar as partes, mas nunca de desligá-las da unidade e depois retornar com essas partes para o todo. Ele é capaz de estabelecer uma linguagem, um estilo literário, mas também um estilo fundido com a técnica jornalística que ele dominava, para fazer um texto que motivasse, que interessasse e que trouxesse menores dificuldades para os interessados em estudar o Espiritismo. O materialismo surgiu como uma flor de estufa, artificialmente cultivada no recesso dos pequenos grupos intelectuais da Europa. Einstein lhe deu o atestado de óbito ao declarar com sua autoridade científica incontestável que o materialismo morrera asfixiado por falta de matéria. A obra inteira do Herculano, ela é muito fecunda de ideias, né? E ainda muito mal estudada, muito mal conhecida pelo movimento espírita, porque, aliás, até o próprio Kardec é mal conhecido e mal estudado.
Então, um dos seus melhores, maiores intérpretes também é mal conhecido e mal estudado, o movimento espírita. Quando as pessoas são defrontadas por um livro que tem a consistência filosófica, que tem a profundidade, que atinja, né, a inteligência, a emoção, o sentimento, a reflexão crítica, recua-se muitas vezes. Mas nós vemos hoje, eu acho que em relação a 20, 30 anos atrás, é possível ver hoje mais gente interessada, inclusive muito jovens, alguns que já adentraram a universidade e que têm já uma busca de uma concepção de espiritismo mais ampla, mais profunda, não apenas sectária desse igrejismo da média do movimento espírita, mas pretendem um espiritismo mais profundo, mais refletido, mais crítico. Então, Herculano Pires continua sendo uma fonte de referência para estas reflexões mais aprofundadas. Mas é um pensamento que, para ser penetrado, depende de muito tempo. Por isso, a função da Fundação Herculano Pires é uma função fundamental para que a obra dele chegue aonde ainda hoje ele é desconhecido de nome. Essa capacidade dele de usar a memória para recompor estudos dos pensadores de sua época, recriar em cima deles e trazê-los para o pensamento espírita que Kardec deixou gravado, era uma coisa extraordinária. Por outro lado, o destemor dele, a coragem dele de enfrentar temas muito delicados, não é? Um homem que era um filósofo por natureza, não temia tratar da ciência, não temia enfrentar os adversários do espiritismo no terreno deles, com uma condição de respeitabilidade pouco vista. Sua consciência é livre mesmo quando submetida a todos os graus possíveis de restrição da liberdade. O amor é o clarim que convoca o ser para a existência. É o toque de caixa que o arranca do mistério do não ser. O homem no mundo é, portanto, um espírito em evolução. Bom ou mau, virtuoso ou criminoso, pecador ou santo, ele está agora e aqui para desenvolver-se, para realizar-se. Ele estabeleceu vários diálogos importantes com correntes filosóficas, sociais, né, da época. Então, por exemplo, o existencialismo, né, que era a corrente filosófica que estava em voga em meados do século XX, e com o qual ele estabeleceu um diálogo fecundo, criando uma proposta de um existencialismo espírita, né, que é o chamado interexistencialismo. Além, né, da existência, além do estar aí no mundo, para a sua transcendência, do seu interagir com diversos planos da existência, ele criou esse termo tão interessante que é o ser interexistente. Né? Viveu plugado no seu momento histórico, conservando e trazendo o espiritismo para o século XX, através do diálogo com a filosofia, com o socialismo. Outra coisa genial que eu acho que ele fez, um novo gênero literário, que foi a ficção científica paranormal, que é uma linha de desenvolvimento literário que engloba a ideia da mediunidade, da paranormalidade, dentro dos romances, né? Então, de uma maneira muito original, muito inédita, que, aliás, até hoje, ninguém deu continuidade.
lar de José Herculano Pires é fácil e é difícil. É fácil pela amizade que ele nos dedicou, por tudo que ele fez por todos nós aqui presentes, amigos, parentes, que hoje se reúnem nessa casa e fazem revigorar, né, as sensações daquela época em que convivemos tanto tempo e tantas vezes nesta mesma sala e lá embaixo na garagem, onde fazíamos as reuniões espíritas. O espiritismo nasceu de reuniões familiares. O Herculano, num certo momento da sua vida, criou um grupo de estudos no seu próprio lar. Utilizava a garagem da sua casa, que é parte da casa, para fazer essas reuniões. E ele mesmo combatia esta visão que acabou se espalhando no espiritismo de que no lar não se deve fazer reuniões espíritas. Herculano tem uma frase que ele diz assim: se as intenções são boas, se o objetivo é fazer o bem, a assistência espiritual está garantida. Ora, por que nós preferimos seguir um caminho contrário a esse? Não é compreensível isto, não é? O que se deve levar em consideração é aquilo mesmo que Herculano diz. Ora, você pode fazer estudos em casa, inclusive com participação mediúnica, desde que seja feita com seriedade. O ponto básico da reunião é a seriedade. E ele dizia, esse negócio de dizer que a casa vai ficar infestada de maus espíritos é bobagem. Isto não ocorre se a reunião é séria, se os objetivos são claros e voltados para o bem. Quando isto ocorre, a afinidade entre os dois planos da vida, o espiritual e o material, acaba ocorrendo. Então, por esta e por tantas outras reflexões, né, de Herculano Pires, é que nós temos certeza que ele é um autor para muito tempo pela frente. Estamos muito contentes porque nós já temos algumas obras do professor traduzidas, não todas ainda publicadas. Nós começamos primeiro com a publicação A Concepção de Deus. Estamos para lançar agora uma coletânea que se refere a 3 livros de Herculano, né? Os Astronautas do Além sendo um deles, e que já para o ano que vem também já vai estar sendo lançado em inglês. Quando começou o Espiritismo? Quando começamos a perceber que existíamos. Herculano escreve um livro lindo, O Espírito e o Tempo, onde ele acompanha a marcha do indivíduo. Ele mostra como não inventamos a mediunidade, que a mediunidade está ali no horizonte primitivo. O indivíduo que vem com mediunato, a responsabilidade dele é maior e os perigos que ele corre também são maiores. Daí porque ele se volta sempre para Kardec para destacar as preocupações, as atenções de Kardec neste campo delicado que é a mediunidade. Herculano tinha uma relação humana com Chico Xavier. Chico Xavier, para ele, era um médium de grande responsabilidade e de muitas necessidades. Ele não o tratava e nem era tratado por Chico de uma forma também tão reverencial assim. Por quê? Porque, no entendimento de Herculano, os médiuns são seres que precisam de serem compreendidos e apoiados, e não de serem elevados a um pedestal que não corresponde a eles, e que muitas vezes contribui para a própria queda dos médiuns. Outra coisa que eu não mencionei, mas também que ele inaugurou no Brasil, foi a Educação para a Morte, através do livro A Educação para a Morte, que no mundo, né, foi inaugurado por Elizabeth Kubler-Ross, Cicely Saunders, né? No Brasil tivemos a Vilma Torres,
Mas a primeira obra lançada sobre educação para a morte no Brasil foi o livro do Herculano Pires, né? E hoje esse representa um dos ramos de investigação, de trabalho na sociedade. Temos um médico que continua isso no Brasil, a partir, inclusive, da inspiração do Herculano, Franklin Santana Santos, mas é tudo dentro dessa fecundidade de ideias lançadas. Quando ele escreveu o livro O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, é um trabalho de gênio. Ele diz, não, nós não somos castigados, a dor faz parte da terra. A maioria dos males são produto do homem. Alguns males existem próprios da terra, diferenças climáticas, terremotos, a terra está se aprimorando, ao mesmo tempo que o homem vai se aprimorando. Mas é o homem que cria os grandes males, e ainda depois colocamos a culpa no passado em Deus. O nosso corpo físico é frágil. A matéria, como disse o Molina, que Herculano falava, está se aprimorando. O nosso pensamento positivo auxilia no equilíbrio da matéria. Mas em vez de nos auxiliarmos, nós nos desequilibramos através da cólera, dos ciúmes, da inveja, da má alimentação, de uma vida sedentária. E depois colocamos a culpa na encarnação passada. No livro Obsessão, Passe e Doutrinação, Herculano nos convida a desenvolvermos esse pensamento positivo. Ele diz, levante e entre, abrindo parênteses, não pensar o que eu fiz no passado, o que eu vou pagar hoje, tolice, fecha parênteses. Diga, eu sou filho de Deus, sou perfeito, Deus me ama. Existe um exército de luzes velando por mim. Nunca estamos sós. Pelo pensamento mergulhamos em ondas preciosas que envolvem o planeta Terra, libertando-nos de nossas paixões inferiores, dos nossos possíveis obsessores que só existem porque nós os estimulamos, e conseguimos nos transformar para melhor. Sem sofrimento, sem castigo, sem dor, num trabalho de amor, de luz, de ação, de movimento. Eu acho que o Herculano se sobressai pela fecundidade da sua obra, pela amplitude de temas abordados, pelas áreas abrangidas, porque ele tem livros na área da ciência, como ciência espírita, a questão da paranormalidade, que era um assunto que ele se interessava também muito, a sua pesquisa sobre Arigó, tem muitos livros na área da filosofia, tem muitos livros literários, que eu acho essa também uma contribuição interessantíssima que ele deu, porque uma coisa é, como eu disse, a literatura mediúnica e outra a literatura produzida pelo homem, né, inspirada numa cosmovisão espírita. E isso é muito inédito em Herculano. Até hoje nós não temos pessoas fazendo isso. Né? Quer dizer, e era isso que Kardec também no século XIX prenunciava ao falar de uma arte espírita. A arte espírita não é a mediúnica. A arte espírita é a arte feita por artistas vivos, humanos, né, inspirados na cosmovisão espírita, né, que transbordem essa cosmovisão. E que não é uma arte catequética, doutrinante, no sentido didático da palavra, porque a arte, quando é arte, ela não é catequética, ela não é doutrinante, ela transborda a sua mensagem através da sua beleza, da sua originalidade, do seu ineditismo, e assim são os romances, né, do Herculano Pires, a poesia do Herculano Pires, toda ela inspirada numa visão espírita, mas sem um religiosismo catequético, né? Então, acho importante também essa contribuição que ele deu. Eu vejo que o foco principal dele é auxiliar o indivíduo da Terra a caminhar com mais tranquilidade. E ele explica isso em Introdução à Filosofia Espírita, porque o indivíduo se perde tanto na angústia e na dor, como diz a filosofia existencialista, espiritualista ou materialista. E a espírita diz, porque ele não crê na continuação, na indestrutibilidade do homem, nesse futuro magnífico que nos espera, luz. Eu encaro a obra do Herculano como uma série de sementes lançadas, fecundas, e que todas podem ser desenvolvidas. Algumas já começaram a ser desenvolvidas. No caso, a pedagogia espírita, a educação para a morte,
outras ainda nem começaram a ser desenvolvidas, como o caso da literatura, da poesia. Quer dizer, então, ele lançou em todas as áreas várias sementes que estão brotando, que estão aí, mas ainda nós não desenvolvemos suficientemente todas essas sementes, que são as consequências necessárias e naturais quando a gente encara o Espiritismo como um projeto cultural, como um projeto pedagógico, como um projeto científico, filosófico, social, um projeto de impacto em todas as áreas do conhecimento. Então, de certa maneira, o Herculano era uma pessoa que transitava por várias áreas e lançou essas sementes e essas propostas em várias áreas. Mas ainda cabe-nos desenvolvê-las, desdobrá-las e aprofundá-las, e aí dentro do contexto do século XXI. Um outro registro que acho importante de ser feito é com relação à visão tripartite do espiritismo que Herculano defendia. Para Herculano era claro que o espiritismo é constituído, a doutrina espírita é constituída de 3 partes. E essas 3 partes para Herculano são filosofia, ciência e religião. Agora, o que é que Herculano diz a respeito? É que essas partes elas estão integradas. Não se pode ver o espiritismo pelo aspecto filosófico desligado do aspecto científico e do aspecto religioso. Da mesma maneira que não se pode ver os outros 2 isoladamente. Pode-se analisá-los, mas não se pode compreendê-los senão na relação entre eles. Ele escreveu mais de 80 obras. Essas obras estão aí requerendo estudo, requerendo exame, e inclusive, muitas vezes eu falo isso, requerem estudos acadêmicos, né? Quer dizer, nós precisamos fazer teses de mestrado, doutorado sobre Herculano Pires. Por que isso? Quer dizer, por que a importância do trabalho acadêmico? Que isso está dentro do próprio pensamento do Herculano. Ele previa, ele queria que o espiritismo se tornasse objeto de estudo na universidade, que se tornasse objeto de ensino, né, através de cursos estabelecidos, regulares, com diplomas, com professores, etc. Por quê? Porque ele achava que o espiritismo tinha que ter essa consistência cultural, científica, para exercer uma influência na sociedade de um ponto de vista não apenas religioso, do centro espírita, que ele também valorizava e também encarava que teria que ser uma escola, né, e não um templo, como muitos espíritas encaram o centro espírita. Mas ele entendia que o espiritismo, dentro do seu projeto cultural, tinha que adentrar a academia para também estabelecer-se como um foco de influência cultural no mundo contemporâneo, né? Em diálogo com outras correntes, com outras vertentes do pensamento, né? E isso foi que ele fez, inclusive quando ele fez o curso de filosofia na USP, a sua tese de final de curso foi O Ser e a Serenidade, e é uma tese de existencialismo espírita. Então ele abriu esse caminho, né, de já levar para a universidade uma discussão acadêmica sobre a questão do existencialismo sob uma perspectiva interexistencial, né, que é a proposta que ele tinha. Deixando essas palavras aqui, eu quero dizer a essa gente de amanhã que nós trabalhamos para que o amanhã se realizasse. Fizemos o nosso esforço e demos tudo quanto pudemos para transformar o mundo bárbaro em que vivemos hoje, o mundo do século XX, que é ainda um mundo bárbaro, um mundo de violências, um mundo de guerras, um mundo de provas duríssimas, de tristes e amargos sofrimentos. Transformar este mundo bárbaro naquele mundo de maravilhosa civilização, de elevação espiritual, de fraternidade humana, anunciado pelo Cristo no seu Evangelho. Esperamos que até o último momento da nossa existência presente estejamos na trincheira do futuro, como aqueles que vieram abrindo caminho, abrindo picadas no matagal de uma civilização áspera, de uma civilização metálica, como é realmente a nossa ainda, para que
pudesse raiar amanhã sobre a Terra a alvorada da civilização do espírito. E aqui, ouvintes do futuro, fica o depoimento de José Herculano Pires, que você possa tirar dessas palavras saídas da inteligência e do coração de Herculano Pires o melhor proveito